Sou Siena Ace, 24 anos, e minha família acabou de me dizer que escolher cirurgia plástica em vez de cardiologia foi como escolher vender cachorros quentes em vez de realizar cirurgias cerebrais. Meu pai me olhou através da nossa mesa de jantar de mogno, como se eu tivesse anunciado que estava desistindo para me tornar uma artista de circo. A decepção em seus olhos não era nova, mas a natureza pública de sua desaprovação era cirurgia plástica. Siena, sério? Dr. Robert Ace, renomado cardiologista, pousou seu copo de vinho com a precisão que usava na sala de cirurgia. Depois de tudo que esta família construiu, minha mãe, Dra. Patrícia Ace, neurologista e pesquisadora publicada, nem sequer olhou para cima de seu salmão. É cosmético, querida. Quase não é medicina de verdade. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscrever-se se você já se sentiu julgado pela sua própria família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para o que aconteceu a seguir. Deixe-me pintar um quadro da dinastia da família Ace. Meu pai já realizou mais de 3.000 cirurgias cardíacas, salvou inúmeras vidas e tem seu nome em uma ala do Hospital St. Mary's. Minha mãe dá aulas na Harvard Medical School e escreveu artigos que outros neurologistas citam como se fossem escrituras. Então, há meu irmão mais velho, Marcos, seguindo os passos do pai na cardiologia, embora sua versão envolva chegar atrasado às rondas e tratar enfermeiras como assistentes pessoais. O nome Ace tem peso nos círculos médicos de Boston. Quando as pessoas ouvem, pensam em excelência, dedicação, procedimentos que salvam vidas. Elas não pensam em rinoplastias e aumentos de seios, que é exatamente como meus pais veem a cirurgia plástica. Siena, meu pai continuou, cortando seu bife com precisão cirúrgica. Cirurgia plástica é medicina da vaidade. É sobre ganhar dinheiro com as inseguranças das pessoas, não salvar vidas. Eu me preparei para essa conversa por meses, sabendo que ela chegaria eventualmente. Pai, a cirurgia reconstrutiva ajuda vítimas de queimaduras, sobreviventes de acidentes, crianças nascidas com fendas palatinas. Oh, por favor. Marcos interrompeu, sem olhar para cima de seu telefone. Você não vai entrar na cirurgia reconstrutiva e todos nós sabemos disso. Você quer fazer aumentos de seios em Beverly Hills porque é dinheiro mais fácil. A suposição do eu porque era tão típica da incapacidade da minha família de ver além de sua própria definição estreita de medicina digna. Eles já haviam decidido minhas motivações sem perguntar sobre meus planos ou interesses reais. Estou interessada em todos os aspectos da cirurgia plástica, eu disse de forma equilibrada. Incluindo o trabalho reconstrutivo, reconstrução de traumas e, sim, procedimentos estéticos que ajudam as pessoas a se sentirem confiantes sobre si mesmas. Minha mãe finalmente olhou para cima, confiante sobre si mesmas. Siena, isso não é medicina. Isso é terapia com um escalpelo. A maneira como ela disse, como se eu estivesse planejando abrir uma loja de cura com cristais em vez de uma prática médica legítima, me disse tudo o que eu precisava saber sobre como essa conversa terminaria. Já fui aceita no programa de residência em cirurgia plástica do Mass General, anunciei. Começo em julho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo do meu pai parou a meio caminho da boca. A expressão da minha mãe mudou de desdenhosa para genuinamente chocada. Sem discutir isso conosco primeiro, ela perguntou. Tenho 24 anos, mãe. Não preciso de permissão para escolher minha especialidade médica. Marcos riu, um som desprovido de calor. Boa sorte pagando essa residência sozinha, irmã. Mamãe e papai não estão financiando seu projeto de vaidade. E lá estava a ameaça financeira que eu esperava. Marcos está certo, disse meu pai, colocando o garfo completamente para baixo. Investimos muito na sua educação médica até agora. Mas se você insistir em seguir esse caminho, fará isso sem nosso apoio financeiro. Olhei ao redor da mesa para minha família, essas pessoas que deveriam apoiar meus sonhos, e senti algo mudar dentro de mim. Não era exatamente raiva, mais como clareza. Eu entendo, disse em voz baixa. Meu pai parecia surpreso com minha aceitação calma. Ele provavelmente esperava lágrimas, súplicas ou uma mudança dramática de coração. Siena.
A voz da minha mãe suavizou-se ligeiramente. Não estamos tentando te punir. Estamos tentando te guiar para uma carreira significativa. Uma digna do nome Ace. O nome Ei. Como se eu estivesse de alguma forma diminuindo isso ao querer ajudar as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas de uma maneira diferente da que faziam. Eu farei meu próprio caminho, disse, levantando-me da mesa. E farei meu próprio nome. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi Marcos murmurar. Isso deve ser divertido de assistir. Se ao menos ele soubesse o quão certo ele estava. A primeira coisa que você aprende ao trabalhar em 3 empregos enquanto completa uma residência em cirurgia plástica é que café se torna um grupo alimentar. No meu segundo mês, eu estava vivendo com 4 horas de sono e pura determinação. O corte financeiro dos meus pais foi rápido e absoluto. Sem mais dinheiro para aluguel, sem mais pagamentos de carro, sem mais cartão de crédito da família para emergências. Enquanto isso, Marcos tinha acabado de pedir ao papai $20.000 para comprar um novo BMW e conseguiu, porque aparentemente apoiar o estilo de vida do filho dourado era um investimento, enquanto financiar minha educação era jogar dinheiro fora. Peguei turnos em 2 hospitais privados diferentes e comecei a trabalhar nos fins de semana em uma clínica de dermatologia estética. A ironia não me escapava, que eu estava ganhando um bom dinheiro fazendo exatamente o que minha família considerava abaixo de nós, enquanto Marcos pegava dinheiro emprestado mensalmente para manter sua imagem como um jovem cardiologista bem-sucedido. Siena, você parece exausta. Dr. Williams, meu supervisor de residência, comentou depois que quase adormeci durante uma consulta. Tudo bem em casa? Casa? Esse era um termo generoso para estúdio que eu havia alugado em um bairro questionável porque era tudo o que eu podia pagar depois que meus pais me cortaram. O aquecimento mal funcionava. Os vizinhos de cima pareciam gostar de rearranjar os móveis às 3 horas da manhã e a cozinha era tão pequena que eu conseguia tocar ambas as paredes enquanto estava no centro, mas era minha. Cada metro quadrado pago com dinheiro que eu mesmo ganhei. Apenas me ajustando à rotina, eu disse ao Dr. Williams o que era parcialmente verdade. A rotina era brutal. De segunda a sexta, eu estava na residência das 6 horas da manhã até quando nossa última cirurgia terminasse. Nos finais de semana, trabalhava em turnos de 12 horas no Boston Presbyterian, onde clientes ricos vinham para procedimentos discricionários. Eu chegava em casa no domingo à noite tão cansado que dormia com o uniforme e então começava tudo de novo na segunda de manhã. A pressão financeira era constante e esmagadora. Empréstimos da escola de medicina, aluguel, contas, supermercado, dinheiro para gasolina e as 1000 pequenas despesas que se acumulam quando você não tem dinheiro da família como uma rede de segurança. Algumas noites eu me deitava na minha cama estreita fazendo contas mentais, calculando quantos turnos de fim de semana eu precisaria pegar para pagar o aluguel. Meu relacionamento com minha família durante esse tempo poderia ser resumido como uma distância educada. Eles ligavam ocasionalmente perguntando como eu estava, mas as conversas sempre pareciam esperar que eu admitisse a derrota e trocasse de especialidade. Siena, jantamos com os Richardsons na noite passada, minha mãe mencionou durante uma de nossas verificações semanais. O filho deles, James, está fazendo sua bolsa de cardiologia na Johns Hopkins. Um futuro brilhante pela frente. O subtexto estava sempre lá. Veja o que você poderia ter sido se tivesse feito melhores escolhas. Marcos, surpreendentemente, me ligou numa quinta-feira à noite enquanto eu estudava para as provas entre os turnos. Como está o glamouroso mundo da cirurgia plástica? Ele perguntou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele exaustivo. Respondi honestamente. Você sabe, você sempre poderia mudar de especialidade. Não há vergonha em admitir que você mordeu mais do que podia mastigar financeiramente. Isso vindo do homem que ligou para o pai mais cedo naquela semana pedindo dinheiro para cobrir sua parte de uma viagem de fim de semana para Martha's Vineyard com seus amigos da escola de medicina. Estou-me saindo bem, Marcos. Obrigado pela preocupação. Só estou dizendo que se você algum dia quiser mudar para medicina interna ou prática familiar, algo mais sustentável, eu poderia falar com algumas pessoas. A condescendência era de tirar o fôlego. Ele realmente acreditava que eu estava falhando e eventualmente precisaria da ajuda dele para salvar minha carreira. Agradeço, mas estou comprometida com a cirurgia plástica.
Seu funeral, ele disse e desligou. No meu 6º mês, algo interessante começou a acontecer. As longas horas, a pressão financeira e a constante dúvida da minha família me transformaram em alguém mais afiado, mais focado. Eu não estava apenas aprendendo técnicas de cirurgia plástica. Eu estava aprendendo sobre negócios, networking e, mais importante, autossuficiência. Os pacientes na clínica de fim de semana começaram a me solicitar especificamente. Não porque eu fosse mais habilidosa do que os outros residentes. Estávamos todos aprendendo, mas porque eu os ouvia de forma diferente, eu entendia como era querer algo melhor para si mesmo e estar disposto a sacrificar tudo para conseguir. Você tem bons instintos com os pacientes. Dr. Shen, o proprietário da clínica, me disse após uma consulta particularmente bem-sucedida com uma cliente nervosa de primeira viagem. Você faz com que elas se sintam ouvidas, não julgadas. Talvez fosse porque eu sabia como era o julgamento. Uma noite, após um turno particularmente longo, sentei-me no meu carro no estacionamento do hospital e liguei para meus pais. Eu acabara de ajudar em uma cirurgia de reconstrução para uma vítima de acidente de carro, reconstruindo uma maçã do rosto quebrada que permitiria que uma garota de 19 anos sorrisse novamente sem cobrir o rosto. Oi, pai. Como você está, Siena? Bom ouvir de você. Como está o trabalho? Bom. Eu ajudei em uma reconstrução incrível hoje. Essa garota tinha estado em um acidente terrível e conseguimos. Isso é legal, querida. O Marcos tem algumas notícias empolgantes. Diga a ela, Marcos. A voz do meu irmão saiu pelo alto-falante. Acabei de ser selecionado para a Bolsa de Estudos Avançada em Cardiologia no MAS General. Bolsa integral, tudo pago. Isso é maravilhoso, Marcos. Parabéns. Obrigado. O pai vai fazer uma festa no próximo fim de semana para comemorar. Você deveria vir. Supondo que você consiga um tempo livre do seu compromisso. Meu compromisso. A carreira que eu estava construindo em semanas de 80 horas, enquanto ele desfrutava de celebrações financiadas pela família por conquistas entregues a ele por meio de conexões. Vou tentar ir. Eu menti, sabendo que estaria trabalhando. Depois que desliguei, sentei-me naquele estacionamento e tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia abrir meu próprio consultório. Não em 5 anos, não depois de me estabelecer, mas assim que terminasse a residência. E eu ia provar a todos eles que estavam errados sobre tudo. Planejar abrir seu próprio consultório de cirurgia plástica enquanto completa a residência e trabalha em vários empregos é, no mínimo, ambicioso ou insano. Eu escolhi chamar de ambicioso, embora minha conta bancária frequentemente sugerisse o contrário. Passei meus intervalos para o almoço pesquisando locais, meu tempo de deslocamento ouvindo podcasts de negócios e minhas escassas noites livres me ensinando sobre gestão de práticas médicas. A universidade do YouTube se tornou minha escola de negócios e o Wi-Fi da cafeteria se tornou meu escritório. Você está abrindo um consultório logo após a residência. Dr. Rodrigues, um dos meus mentores da clínica de fim de semana, perguntou quando mencionei meus planos. Isso é agressivo. Eu prefiro focado, respondi, que era a minha maneira educada de dizer que eu não tinha escolha. Sem apoio financeiro da família, sem conexões com práticas estabelecidas, querendo trazer sócios juniores, eu precisava criar minhas próprias oportunidades. A fase de pesquisa foi reveladora. O mercado imobiliário médico em Boston era astronômico. Empréstimos para equipamentos médicos exigiam enormes pagamentos iniciais. E o seguro de responsabilidade civil para uma nova prática era essencialmente um suicídio financeiro. Mas eu havia aprendido algo valioso durante meus meses de independência financeira. Quando você não pode pagar o caminho convencional, você se torna criativo. Encontrei um pequeno espaço em um bairro em ascensão, fora do tradicional distrito médico. O aluguel era 1/3 do que espaços comparáveis custavam no centro, mas precisava de uma reforma significativa. O inquilino anterior havia sido um dentista que aparentemente atualizou seu consultório pela última vez em algum momento da década de 1980. Tem uma boa estrutura, disse o corretor otimisticamente enquanto estávamos no espaço que cheirava a adesivo dental velho e sonhos quebrados.
Tem estrutura, concordei. Se é boa, ainda está por ver. Comecei a passar minhas manhãs de domingo lá, medindo espaços, pesquisando empreiteiros e tentando imaginar como transformar este consultório dental ultrapassado em uma clínica moderna de cirurgia plástica. Os números eram assustadores, mas não impossíveis se eu pudesse fazer parte do trabalho sozinha e encontrar o financiamento certo. A reação da minha família aos meus planos de prática foi exatamente o que eu esperava. Siena, abrir um consultório requer capital significativo, explicou meu pai durante nosso jantar mensal, que eu estava frequentando com menos frequência devido à minha agenda. Empréstimos comerciais, custos de equipamentos, salários de funcionários, seguro. Esses não são números pequenos. Eu venho pesquisando os números há meses, pai. Eu sei o que estou analisando. Marcos riu. Pesquisa, Siena. Há uma diferença entre pesquisar no Google como abrir uma prática médica e realmente entender finanças empresariais. Isso vindo de alguém que nunca pagou seu próprio aluguel, quanto mais gerenciou um negócio. Estou trabalhando com um consultor de negócios, disse calmamente, e fui aprovada para um empréstimo de pequeno negócio. A aprovação do empréstimo levou 6 meses de aplicações, rejeições e reaplicações. A taxa de juros era mais alta do que eu queria, mas era suficiente para cobrir os equipamentos essenciais e as despesas operacionais do primeiro ano, se eu gerenciasse tudo com cuidado. Minha mãe colocou o copo de vinho para baixo. Querida, não estamos tentando desanimá-la. Estamos tentando ser realistas. Começar uma prática requer experiência, conexões, referências de pacientes estabelecidas, coisas que levam tempo para se desenvolver. Ou conexões familiares, acrescentei em voz baixa. O comentário pairou no ar por um momento. A expressão do meu pai se afiou. Se você está insinuando que o sucesso do Marcos se deve exclusivamente a conexões familiares, não estou insinuando nada. Estou afirmando que o Marcos tem vantagens que eu não tenho. E eu aceitei que preciso criar meu próprio caminho. Você poderia ter essas mesmas vantagens se tivesse escolhido uma especialidade respeitável. Marcos disse: papai tem conexões em todo o departamento de cardiologia e medicina interna. Ele poderia ter aberto portas para você. Poderia, no passado. As portas que sempre permaneceriam fechadas porque eu escolhi o tipo errado de medicina. Agradeço por isso, mas quero ter sucesso ou falhar por mérito próprio. Minha mãe suspirou. Siena, o orgulho é caro. Porque tornar as coisas mais difíceis para você do que precisam ser? Porque o sucesso fácil que vem com condições anexadas não era sucesso de verdade. Embora eu não tenha dito isso em voz alta. Em vez disso, comecei a participar de todas as conferências médicas e eventos de networking que eu podia pagar. Voluntei-me para casos de caridade que práticas estabelecidas não queriam assumir. Assisti cirurgiões séniores nos finais de semana em troca de aprender técnicas avançadas. Eu estava construindo conexões da maneira difícil, um relacionamento de cada vez. O processo de renovação se tornou minha segunda educação. Aprendi sobre permissões, empreiteiros, financiamento de equipamentos médicos e os 17 tipos diferentes de seguro exigidos para uma prática cirúrgica. Passei as noites, após longos turnos, escolhendo tudo, desde plantas de piso até cores de tinta e as cadeiras específicas para a sala de espera. Cada decisão era calculada. Eu não podia me dar ao luxo de cometer erros ou mudar de ideia. O orçamento era apertado o suficiente para que gastar demais em uma área significasse cortar custos em outra. Por que você está fazendo isso consigo mesma? Minha colega de residência perguntou quando me encontrou montando móveis no meu apartamento à meia-noite. Você poderia se juntar a uma prática estabelecida, ter um salário fixo e horários normais. Porque eu quero construir algo que seja completamente meu, eu disse, lutando com um manual de instruções escrito em que parecia ser 3 idiomas, nenhum deles útil. Ela balançou a cabeça. Você é louca. Talvez eu fosse, mas eu estava louca com um plano, o que parecia melhor do que estar são com as expectativas de outra pessoa. No 10º mês da residência, eu tinha um contrato de aluguel assinado, planos arquitetónicos, orçamentos de empreiteiros e um cronograma que me permitiria abrir 6 meses após a formatura.
Eu também tinha insônia induzida pelo stress, um vício em café que preocupava os profissionais de saúde e um saldo de conta corrente que me deixava enjoada. Mas eu também tinha algo que nunca havia experimentado antes: propriedade completa das minhas escolhas e suas consequências. Na noite em que assinei os papéis finais para o espaço da clínica, sentei-me no meu carro do lado de fora do prédio e não liguei para ninguém. Não havia ninguém para compartilhar o momento que entendesse o que significava ou o que custou. E isso estava perfeitamente bem para mim. O barulho da construção às 7 horas da manhã, quando você trabalhou até às 2 da manhã, se torna um tipo especial de tortura. Aprendi a dormir com protetores auriculares e ruído branco porque a renovação da clínica estava acontecendo, quer minha programação de residência acomodasse ou não. Gerenciar um projeto de construção enquanto completava o treinamento cirúrgico exigia habilidades de organização sobre-humanas que eu não sabia que possuía. Eu recebia atualizações dos empreiteiros durante intervalos de 5 minutos entre as cirurgias, aprovava mudanças de material via mensagem enquanto me preparava e revisava os planos elétricos durante o almoço, quando me lembrava de almoçar. Dr. Hayes, você parece distraído ultimamente, comentou o Dr. Williams, depois que pedi que ele repetisse as instruções pós-operatórias 2 vezes em uma manhã. Apenas muita coisa acontecendo fora da residência, senhor. Problemas pessoais? Eu quase ri. Se você considerou abrir uma prática médica durante seus últimos meses de treinamento como uma questão pessoal, então sim. Nada que afete meu desempenho no trabalho, eu assegurei a ele, o que era tecnicamente verdade. Meu cansaço afetava meu desempenho no trabalho, mas isso era por tentar fazer 2 empregos em tempo integral simultaneamente. A clínica estava lentamente se transformando de um consultório odontológico abandonado em algo que se assemelhava à minha visão. Novos pisos, iluminação atualizada, uma reforma elétrica completa e encanamento moderno já haviam consumido a maior parte do meu orçamento antes mesmo de abordarmos os equipamentos médicos. Seu empreiteiro está aqui novamente, mencionou a coordenadora da residência enquanto eu passava pela mesa dela. Ele diz, é urgente. Mike, meu empreiteiro, havia-se familiarizado com os protocolos do hospital por necessidade. Ele aprendeu a navegar nas agendas médicas e me encontrar entre as cirurgias quando surgiam problemas que não podiam esperar pelas ligações noturnas. Doc, temos um problema com o sistema da HVAC, disse ele sem rodeios. A unidade é mais antiga do que pensávamos. Não vai atender aos requisitos de ventilação para uma sala cirúrgica. O custo da substituição foi 3 vezes a estimativa original e atrasaria a abertura em pelo menos 6 semanas. Eu fiquei no corredor do hospital fazendo contas mentais enquanto residentes, enfermeiros e pacientes flutuavam ao nosso redor. Quais são minhas opções? Substituí-la agora ou substituí-la depois, quando falhar na inspeção. De qualquer forma, você precisa de um novo sistema para que sua sala cirúrgica seja licenciada. O impacto financeiro significava cortar outras melhorias planejadas e esticar meu empréstimo ao seu limite absoluto. Mas sem ventilação adequada, não haveria sala cirúrgica, o que significava nenhuma prática. Peça um novo sistema, eu disse, sentindo meu orçamento cuidadosamente planejado se dissolver. Tem certeza? É uma quantia considerável, tenho certeza. O que eu realmente tinha certeza era que eu havia-me comprometido demais para voltar atrás agora. O contrato de locação estava assinado, os empreiteiros estavam contratados e minha residência terminaria em 3 meses. O fracasso não era uma opção. Naquela noite, sentei-me no espaço da clínica inacabada cercado por poeira de construção e caixas de equipamentos, atualizando minhas projeções financeiras. Os números estavam mais apertados do que eu havia planejado, mas ainda eram viáveis se tudo seguisse de acordo com o cronograma e nada mais desse errado. 2 semanas depois, algo mais deu errado. O inspetor da cidade encontrou um problema com o painel elétrico. Mike me informou durante meu intervalo para o almoço. Ele precisa ser completamente refeito para atender aos códigos atuais de instalações médicas. Outra despesa inesperada. Outro atraso. Outra noite passada revisando orçamentos e estendendo pedidos de empréstimo. Quanto tempo mais? Eu perguntei, caminhando pelo espaço que ainda parecia mais um canteiro de obras do que uma instalação médica. 8 semanas?
Talvez 10 se não tivermos mais surpresas. 10 semanas colocaria a abertura bem na data da minha formatura. Supondo que não haja mais surpresas na construção, assumir que não haveria surpresas era como assumir que não iria chover durante o inverno em Boston. A reação da minha família às minhas atualizações sobre a construção durante nossos jantares mensais era previsível. Esses tipos de estouros de custo são exatamente o motivo pelo qual abrir uma clínica requer experiência. Meu pai disse, quando mencionei a substituição do HVAC, o planejamento de negócios não se trata apenas de estimar custos. Trata-se de planejar para contingências. Estou lidando com as contingências à medida que surgem, respondi. Pegando mais dinheiro emprestado, resolvendo problemas e ajustando planos conforme necessário. Marcos olhou para cima do seu telefone. Quanto de dívida você está assumindo para este lugar? A pergunta claramente tinha a intenção de demonstrar a imprudência das minhas decisões financeiras, mas eu realmente havia feito minha lição de casa sobre as relações de dívida para renda para novas práticas médicas. Dentro dos parâmetros normais para startups de clínicas, respondi. Normal para clínicas abertas por médicos experientes com bases de pacientes estabelecidas, minha mãe acrescentou. Não para residentes sem histórico. As preocupações deles não estavam totalmente erradas, o que as tornava mais frustrantes do que se estivessem completamente fora de base. Eu estava assumindo riscos financeiros que teriam sido mais fáceis de gerenciar com apoio familiar ou conexões estabelecidas. Mas eu havia aprendido algo durante meses lidando com problemas sozinha. Cada desafio que resolvi sozinha me deixou mais confiante em resolver o próximo. Cada decisão que tomei sem a opinião da família provou que eu poderia confiar no meu próprio julgamento. Você já pensou em ter sócios? Meu pai perguntou. Trazer um médico estabelecido para compartilhar custos e fornecer mentoria. Eu considerei, mas quero manter o controle criativo sobre como a clínica opera. Controle criativo sobre uma prática médica. Marcos riu. Siena não é um projeto de arte. É um negócio. É um negócio que reflete meus valores e minha abordagem ao cuidado com os pacientes. A parceria significaria comprometer essas coisas. Minha mãe balançou a cabeça. Teimosia não é uma estratégia de negócios. Talvez não, mas me trouxe até aqui. 3 semanas antes da minha formatura na residência, eu estava em o que em breve seria minha área de recepção e tomei uma decisão que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e inevitável. Eu ia convidar minha família para a inauguração da clínica. Não porque esperasse que eles viessem, mas porque queria que eles tivessem a oportunidade de ver o que eu havia construído sem o apoio ou a aprovação deles. Escrevi os convites à mão em papel de carta elegante que eu havia me permitido comprar apesar do orçamento apertado, anúncios simples e profissionais que incluíam o endereço da clínica, a data de abertura e uma breve descrição dos serviços oferecidos. Enderecei um para Dr. e Sra. Robert Hayes e outro para Dr. Marcos Hayes, e então os fechei antes que eu pudesse mudar de ideia. Se eles escolhessem comparecer, veriam que suas previsões sobre meu fracasso inevitável estavam erradas. Se escolhessem não comparecer, eu teria minha resposta sobre onde eu estava com minha família. De qualquer forma, eu estava pronta. Na manhã da inauguração da minha clínica, eu estava na área de recepção concluída às 6 horas da manhã, verificando cada detalhe uma última vez. O espaço havia sido transformado em algo que superava minha visão original. Iluminação quente, assentos confortáveis, obras de arte originais de artistas locais e uma atmosfera que parecia acolhedora em vez de clínica. Eu havia enviado os convites para minha família 2 semanas antes com uma simples nota escrita à mão. Eu adoraria compartilhar este marco com vocês. Cerimônia de abertura às 14 horas, seguida de visitas guiadas e lanches leves. Meu telefone estava silencioso desde então. Nenhuma confirmação de presença, nenhuma pergunta sobre o evento, nenhum reconhecimento de que os convites haviam sido recebidos. Mas eu disse a mim mesma que isso não significava necessariamente que eles não viriam. Talvez quisessem me surpreender. Às 13h30, os convidados começaram a chegar. Dr. Rodrigues da clínica de fim de semana, várias enfermeiras com quem trabalhei durante a residência, meu empreiteiro Mike e sua esposa, a corretora que me ajudou a encontrar o espaço e cerca de 20 outras pessoas que apoiaram minha jornada de várias maneiras.
Às 14 horas, eu estava na frente da minha nova área de recepção e percebi que minha família não viria. Eu olhei para a sala uma última vez, esperando ver rostos familiares entrando pela porta, mas havia apenas as pessoas que acreditaram em mim quando isso importava. Obrigado a todos por estarem aqui, comecei, minha voz mais firme do que eu me sentia. 2 anos atrás, isso era apenas uma ideia que a maioria das pessoas achava impossível. Hoje é real por causa do apoio de pessoas como vocês que ajudaram a torná-lo possível. O discurso que eu preparei incluía "Obrigada à minha família". Eu pulei essa parte. Após a abertura formal, os convidados visitaram as instalações enquanto eu respondia perguntas sobre os serviços e agendamento de consultas. A resposta positiva foi avassaladora. Várias pessoas marcaram consultas na hora e o Dr. Rodrigues mencionou encaminhar casos apropriados para mim. Isso é impressionante, Siena, disse Janet, uma das enfermeiras da residência. Você deve estar realmente orgulhosa do que conquistou. Eu estava orgulhosa, mas havia uma sensação de vazio onde a celebração em família deveria estar. Às 17 horas, após a saída do último convidado, sentei-me sozinha no meu novo escritório e verifiquei meu telefone. 3 mensagens de texto, nenhuma de membros da família. Então, abri o grupo de chat da família que eu vinha evitando há semanas. As mensagens eram de 3 horas atrás, bem na hora em que minha cerimônia de abertura estava acontecendo. Pai, a pequena clínica da Siena abre hoje. Que bom que não estamos nos associando a algo que certamente será um fracasso inevitável. Marcos concordou. Cirurgia plástica é embaraçosa o suficiente sem ter o nome meio associado a isso. Mãe, só espero que ela não espere que nós encaminhemos pacientes quando isso não der certo. A conversa continuou por mais várias mensagens, cada uma descartando minha prática como um projeto de vaidade que falharia em um ano. Eles passaram o meu dia de abertura ativamente torcendo pela minha falha e garantindo que outros membros da família soubessem que não queriam associação com minha escolha de carreira embaraçosa. Eu li cada mensagem 2 vezes, então saí silenciosamente do grupo de chat. Não enviei uma resposta raivosa. Eu não defendi minhas escolhas nem corrigi suas suposições. Apenas me afastei completamente da conversa. O silêncio na minha clínica parecia diferente depois de ler aquelas mensagens. Não era exatamente solidão, mas sim esclarecedor. Eram pessoas que prefeririam me ver falhar do que ter sucesso de uma maneira que não aprovavam. Tranquei a clínica e dirigi para casa, para meu pequeno apartamento, onde pedi comida chinesa e abri uma garrafa de vinho que estava guardando para essa celebração. Jantei sozinho, mas não com tristeza. Havia algo libertador em ser completamente honesto sobre onde eu estava com minha família. Sem mais perguntas sobre se eles secretamente me apoiavam. Sem mais esperanças de que eles mudariam de ideia ao ver meu sucesso. Sem mais fingir que a aprovação deles importava para minha verdadeira felicidade. Levantei minha taça de vinho para o apartamento vazio. Para construir algo que eles disseram ser impossível, eu disse em voz alta. E fazer isso sem pessoas que nunca acreditaram nisso de qualquer forma. Na manhã seguinte, meu primeiro dia oficial de prática, cheguei às 7 horas da manhã e encontrei uma dúzia de lindos arranjos de flores do lado de fora da minha porta. Cartões de colegas, fornecedores e novos amigos me parabenizando pela abertura. Nenhum arranjo era da família. Eu os trouxe para dentro e os arranjei pela área de recepção e salas de consulta. A clínica parecia ainda mais acolhedora com a adição de flores e percebi que era exatamente isso que um novo começo deveria sentir. Meu primeiro paciente estava agendado para as 9 horas da manhã, uma consulta para uma redução de mama que melhoraria tanto seu conforto físico quanto sua autoconfiança. Medicina real que melhoraria a qualidade de vida de alguém, independentemente do que minha família pensasse sobre a validade da cirurgia plástica. Enquanto me preparava para a consulta, me peguei no espelho e sorri. Eu parecia alguém que pertencia à sua própria prática, alguém que havia conquistado o direito de tomar decisões médicas que importavam para seus pacientes. A mulher no espelho não precisava da aprovação da família para saber que estava fazendo um trabalho significativo. E essa realização foi melhor do que qualquer mensagem de congratulações poderia ter sido. 6 meses após iniciar minha própria prática, a solidão havia evoluído para algo mais parecido com um foco pacífico.
Meus dias eram estruturados em torno de consultas, cirurgias e os aspectos comerciais de administrar uma prática médica que ninguém me ensinou na escola de medicina. A carga de pacientes estava crescendo constantemente através de referências boca a boca e satisfação genuína com os resultados. Eu havia realizado de tudo, desde cirurgia reconstrutiva para vítimas de acidentes até procedimentos estéticos para pessoas que queriam se sentir mais confiantes em sua própria pele. Cada caso reforçou minha crença de que a cirurgia plástica era medicina real, independentemente do que minha família pensasse. Você já experimentou rejeição familiar por seguir seus sonhos? Deixe um comentário abaixo e me diga como você lidou com isso. A pressão financeira havia diminuído um pouco à medida que a receita aumentava, embora eu ainda estivesse operando com margens apertadas e reinvestindo a maior parte dos lucros em melhorias de equipamentos e instalações. Os pagamentos do empréstimo comercial eram gerenciáveis e eu até havia começado a me pagar um salário modesto. Meu relacionamento com minha família havia-se estabelecido em um padrão de distância educada. Jantares mensais haviam-se tornado encontros trimestrais e nossas conversas se concentravam em tópicos seguros, como o clima e eventos atuais. Eles perguntavam sobre o trabalho em termos vagos que evitavam reconhecer que tipo de trabalho eu realmente fazia. Como está a prática? Minha mãe perguntou durante uma de nossas raras conversas telefônicas. Bem, obrigada. Estamos ocupados. Que bom, querido. O Marcos acabou de ser promovido a residente sénior. O chefe do departamento diz que ele é um dos jovens cardiologistas mais promissores que já viram. A comparação estava sempre lá. Sutil, mas inconfundível. As conquistas de Marcos eram celebradas enquanto as minhas eram educadamente reconhecidas. Mas algo interessante havia começado a acontecer. Pacientes estavam começando a me solicitar especificamente para casos complexos. O Dr. Rodrigues havia encaminhado um caso desafiador de reconstrução que outros cirurgiões haviam recusado. A notícia estava se espalhando na comunidade médica de que minha clínica entregava resultados excepcionais. Dr. Hayes, você tem uma ligação do Dr. Mitchell do Boston Presbyterian. Minha gerente de escritório, Sarah, anunciou que ele tem uma referência que gostaria de discutir. O Dr. Mitchell era o chefe de cirurgia plástica em um dos hospitais mais prestigiados de Boston. Sua ligação de referência foi tanto surpreendente quanto profissionalmente significativa. Dr. Hayes, tenho ouvido coisas excelentes sobre o seu trabalho, ele disse quando retornei sua ligação. Eu tenho um paciente que pediu especificamente por você após ver os resultados da sua reconstrução das lesões faciais de Maria Santos. Maria Santos havia sido um dos meus casos mais desafiadores. Reconstrução facial extensa após um grave acidente de carro. A cirurgia durou 8 horas e exigiu múltiplos procedimentos de acompanhamento, mas os resultados superaram as expectativas de todos. Ficarei feliz em avaliar qualquer paciente que você gostaria de encaminhar, eu disse ao Dr. Mitchell. Excelente. Devo mencionar que este paciente é um tanto de alto perfil. Ela foi entrevistada por vários cirurgiões, mas quer trabalhar com você com base na sua reputação por resultados naturais. Após desligar, sentei-me em meu escritório processando o que acabara de acontecer. Há 6 meses, minha família havia previsto que minha prática seria um fracasso embaraçoso. Agora eu estava recebendo referências de chefes de departamento em grandes hospitais. Naquela noite, passei pelo bairro onde cresci, passando pela grande casa colonial onde minha família ainda se reunia para os jantares de domingo, aos quais eu não era mais convidado. O contraste entre o sucesso médico tradicional deles e meu caminho independente nunca havia sido tão claro. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Dr. Hayes, aqui é Jennifer Walsh. Você realizou minha redução de mama no mês passado. Queria que soubesse que 3 das minhas amigas pediram suas informações de contato depois de verem meus resultados. Obrigada por me devolver a vida. Mensagens como a de Jennifer tornaram-se ocorrências regulares. Pacientes que se sentiam genuinamente gratas, não apenas pela habilidade cirúrgica, mas por serem ouvidas e tratadas com respeito durante toda a experiência de cuidado. A semana seguinte trouxe uma consulta que mudaria tudo sobre como eu via a trajetória da minha prática.
Dr. Ace, sou Catherine Morrison, disse a mulher enquanto se acomodava na minha sala de consulta. Sou advogada de entretenimento e represento várias atrizes e figuras públicas que estão interessadas em procedimentos estéticos muito discretos. Ela explicou que suas clientes valorizavam a privacidade, resultados naturais e trabalhar com cirurgiões que compreendessem as expressões únicas das expectativas de aparência pública. Temos pesquisado práticas em todo Nova Inglaterra e seu nome aparece consistentemente como alguém que entrega resultados excepcionais sem o ego ou o comportamento de busca por publicidade que às vezes encontramos neste campo. O potencial de referência da base de clientes de Catherine poderia transformar minha prática de um sucesso local para um reconhecimento regional. Mas, mais importante, representava a validação de que minha abordagem à cirurgia plástica, respeitosa, habilidosa, focada na satisfação do paciente em vez da autopromoção, estava me destacando no campo. Eu ficaria honrada em trabalhar com suas clientes, disse a ela. A descrição e a satisfação do paciente são sempre minhas principais prioridades. Depois que Catherine saiu, chamei Sarah para o meu escritório. Acho que precisamos começar a planejar a expansão. Vamos precisar de mais disponibilidade de consultas e possivelmente de tempo cirúrgico adicional. Dr. Ace, isso é uma notícia maravilhosa. Devo começar a pesquisar pessoal adicional? Ainda não, mas em breve. Deixe-me pensar na logística de escalar sem comprometer a qualidade do cuidado ao paciente. Naquela noite, sentei-me em meu apartamento olhando para os pedidos de consulta que se acumularam durante a semana. A prática que eu construí sem apoio familiar ou conexões estabelecidas estava tendo sucesso além das minhas projeções mais otimistas. Pensei em ligar para meus pais para compartilhar a boa notícia, mas decidi não fazê-lo. Esse sucesso pertencia a mim e às pessoas que me apoiaram ao longo do caminho. A família que previu o meu fracasso não merecia compartilhar a celebração do meu sucesso. Com 18 meses à frente da minha prática, algo mudou. O crescimento constante que eu havia experimentado de repente acelerou para o que só posso descrever como um sucesso explosivo. Começou com Amanda Shen, uma atriz da Broadway que havia voado discretamente para Boston para um sutil refinamento nasal. Dr. Ace, não posso agradecer o suficiente, disse Amanda durante sua última consulta de acompanhamento. O resultado é exatamente o que eu esperava. Completamente natural. Ninguém pode dizer que fiz alguma cirurgia, mas me sinto muito mais confiante. O que eu não esperava era Amanda postar sobre sua experiência nas redes sociais, sem nomear explicitamente os procedimentos ou mostrar fotos de antes e depois, mas simplesmente expressando gratidão por me sentir a melhor versão de mim mesma e marcando o local da minha prática. Em uma semana, minha agenda de consultas explodiu. Dr. Ace, temos um problema. Sarah anunciou em uma manhã de quarta-feira. Estamos totalmente lotados pelos próximos 3 meses e tenho uma lista de espera de mais de 40 pessoas. O problema, se é que se pode chamar de problema de demanda recorde, era que o sucesso na cirurgia plástica atrai mais sucesso. O endosse discreto de Amanda havia alcançado sua rede de atrizes, modelos e profissionais da indústria do entretenimento que valorizavam tanto resultados excepcionais quanto absoluta discrição. Preciso de uma consulta com o Dr. Ace se tornou uma frase que Sarah ouvia várias vezes ao dia. Não uma consulta ou um agendamento com alguém, mas especificamente me pedindo pelo nome. Miranda Wells, uma supermodelo cujo rosto estampou capas de revistas internacionalmente, se tornou minha próxima cliente de alto perfil. Ela precisava de um trabalho corretivo depois que um cirurgião anterior havia corrigido em excesso uma pequena imperfeição, deixando-a com uma assimetria sutil, mas perceptível. 3 cirurgiões me disseram que isso não poderia ser consertado sem piorar a situação, explicou Miranda durante nossa consulta. Mas Amanda insistiu que você poderia ajudar. A correção exigia uma precisão que levou minhas habilidades técnicas ao limite. A margem de erro era essencialmente zero. Qualquer erro seria visível para milhões de pessoas que analisavam o rosto de Miranda profissionalmente. 8 horas de cirurgia depois, eu havia restaurado com sucesso a simetria natural sem deixar qualquer vestígio do trabalho anterior ou da minha própria intervenção. Está perfeito, Miranda sussurrou quando viu os resultados finais 6 semanas depois. Você me devolveu minha carreira. A notícia se espalhou por círculos elitistas mais rápido do que eu poderia imaginar.
Não através de publicidade ou autopromoção, mas através do tipo de endosso orgânico que o dinheiro não poderia comprar. Mulheres que haviam sido decepcionadas por outros cirurgiões, que foram corrigidas em excesso ou deixadas com resultados não naturais, começaram a me procurar especificamente. Minha reputação por criar resultados que pareciam naturais em vez de obviamente cirúrgicos se tornou minha assinatura. Em uma indústria onde muitos cirurgiões pareciam estampar seu trabalho com estilos reconhecíveis, meu objetivo era a invisibilidade. Melhorias tão sutis e naturais que as pessoas pareciam versões aprimoradas de si mesmas, não como se tivessem feito cirurgia. Dr. Ace. A revista Vitória quer te entrevistar para a edição Mulheres que Quebram Barreiras, Sara anunciou durante uma de nossas reuniões semanais de equipe. A atenção da mídia era lisonjeira, mas secundária à satisfação de ver a confiança dos pacientes se transformar. Cada caso bem-sucedido reforçou minha convicção de que a cirurgia plástica feita de forma cuidadosa e habilidosa era uma medicina absolutamente legítima. E se minha família pudesse ver as referências vindas de professores da Harvard Medical School, chefes de departamentos do Mass General e cirurgiões reconhecidos internacionalmente buscando minha expertise para seus próprios casos complexos. Bem, eles provavelmente ainda não admitiriam que estavam errados. A opinião de algumas pessoas, aprendi, era mais sobre seus egos do que sobre evidências reais. A ironia não me escapava de que eu estava alcançando exatamente o tipo de reconhecimento profissional que eles afirmavam valorizar, apenas em um campo que decidiram que não era digno do nome mais. Mas a perda de direitos de se gabar deles era meu ganho de satisfação profissional autêntica. Minha prática não era apenas bem-sucedida. Estava se tornando regionalmente famosa por resultados que outros cirurgiões lutavam para replicar. 2 anos após abrir minha prática, eu estava sentada em meu escritório ampliado revisando relatórios financeiros que ainda pareciam surreais. Os números não eram apenas bons, eram extraordinários. Receita anual de 8,2 milhões de dólares. Pontuação de satisfação do paciente de 98,7%. Taxa de referência de 89% de novos pacientes veio por meio de boca a boca. Taxa de complicações cirúrgicas inferior a 1%, bem abaixo dos padrões da indústria. Dr. Ace, você tem uma ligação da Boston Magazine. Sara anunciou pelo intercomunicador. Eles querem te destacar na edição dos 40 abaixo de 40. A atenção da mídia se tornara uma ocorrência regular. Revistas médicas solicitando estudos de caso, publicações de negócios perfilando meu rápido sucesso e conferências da indústria me convidando como palestrante principal. A pequena prática que minha família havia descartado como um embaraço inevitável estava sendo reconhecida nacionalmente como inovadora e excepcionalmente bem gerida. Eu havia expandido para a suíte adjacente, contratado 2 enfermeiras adicionais, trazido um anestesiologista em tempo integral e instalado equipamentos que rivalizavam com os que você encontraria em grandes hospitais. A lista de espera para consultas se estendia por 6 meses e eu havia começado a encaminhar casos excedentes para colegas de confiança porque me recusei a comprometer a qualidade pela quantidade. Sua consulta das 14 horas está aqui, anunciou Sara. A Sra. Davidson veio de Miami especificamente para te ver. A Sra. Davidson era típica da minha atual base de pacientes. Bem-sucedida, bem pesquisada e disposta a viajar distâncias significativas por resultados que não conseguia obter em outro lugar. Ela havia sido referida por outro paciente que havia sido referido por outro paciente, o tipo de crescimento orgânico que a publicidade não poderia criar. Durante a consulta, ela explicou que havia consultado 4 outros cirurgiões, incluindo 2 em Beverly Hills, que eram considerados entre os melhores do país. Mas suas fotos de antes e depois são diferentes, ela disse, rolando meu portfólio em seu tablet. Seus pacientes parecem versões melhoradas de si mesmos, não como pessoas completamente diferentes. Essa filosofia, aprimoramento em vez de transformação, havia se tornado a característica definidora da minha prática. Enquanto outros cirurgiões pareciam seguir tendências ou estilos característicos, eu me concentrei em entender o que faria cada paciente se sentir mais confiante, mantendo sua beleza natural. O sucesso nos negócios trouxe uma liberdade financeira que eu nunca imaginei ser possível durante aqueles primeiros dias trabalhando em 3 empregos e sobrevivendo à base de macarrão instantâneo.
Eu havia quitado meus empréstimos estudantis, me mudado para um lindo apartamento com vista para o Porto e estabelecido um fundo de emergência substancial que significava nunca mais me preocupar em pagar o aluguel. Mas, mais importante, eu havia provado algo a mim mesma sobre o valor de confiar no meu próprio julgamento em vez das expectativas dos outros. Meu telefone tocou durante o almoço, um momento raro em que eu não estava com pacientes ou em cirurgia. Dr. Hayes, aqui é a Dra. Patrícia Morrison, do American Board of Plastic Surgery. Gostaríamos de discutir sua participação em nossa próxima conferência sobre técnicas inovadoras de reconstrução. A Dra. Morrison era um dos nomes mais respeitados em cirurgia plástica, alguém cujos livros eu estudei durante a residência. Seu convite para apresentar na Conferência Nacional era tanto uma honra quanto um reconhecimento de que meu trabalho havia ganhado atenção nos mais altos níveis da profissão. Eu ficaria honrada em participar, Dra. Morrison. Excelente! Estamos particularmente interessados na sua abordagem aos casos de reconstrução facial. Seus dados de resultados são bastante impressionantes. Após desligar, permiti-me um momento de satisfação que raramente me permito. Reconhecimento profissional de colegas que entendiam a complexidade e a habilidade necessárias para o que eu fazia diariamente. Naquela noite, dirigi pelo meu antigo bairro, não por nostalgia, mas porque era o caminho mais direto para meu novo apartamento. Ao passar pela casa dos meus pais, notei o BMW do Marcos na garagem. Provavelmente lá para o jantar, discutindo suas últimas conquistas enquanto evitava cuidadosamente qualquer menção à minha existência. O contraste entre a ignorância deliberada deles sobre o meu sucesso e a realidade do que eu havia conquistado era quase engraçado. Quase. Eu havia construído algo que superava as expectativas de todos, exceto as minhas, usando princípios que eles me ensinaram. Trabalho duro, dedicação, excelência e cuidado com o paciente, apenas aplicados a um campo que decidiram não ser digno de respeito. A perda deles, literalmente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Dr. Hayes, sou uma jornalista trabalhando em uma matéria sobre empreendedoras de sucesso na medicina. Você estaria disponível para uma entrevista? Eu havia passado de ser a vergonha da família para ser entrevistada sobre sucesso empreendedor em menos de 3 anos. Às vezes, a vida tinha um senso de justiça poética que era profundamente satisfatório. A ligação veio em uma terça-feira à tarde, o que era incomum, pois minha mãe normalmente ligava nos finais de semana, quando sabia que eu estava menos propensa a estar com pacientes. Siena, querida, como você está? A voz dela carregava uma calorosidade que eu não ouvia há anos. Estou bem, mãe. Ocupada com a prática. Isso é maravilhoso, querida. Na verdade, seu pai e eu estávamos esperando que você pudesse se juntar a nós para jantar neste sábado. Nada formal, apenas família. O convite me pegou de surpresa. Jantares em família estavam fora de questão desde que eles deixaram claro como se sentiam sobre minha carreira através da humilhação no grupo de chat. Há alguma ocasião especial? Os pais não podem simplesmente querer passar tempo com a filha? O riso dela soou quase genuíno. Estivemos pensando que talvez não tenhamos sido tão solidários quanto deveríamos durante seu período de transição. Período de transição. Como se minha escolha de carreira tivesse sido uma fase temporária em vez de uma decisão profissional deliberada. Sábado funciona para mim, eu disse, a curiosidade superando a cautela. A casa da família parecia exatamente a mesma de sempre quando cheguei. Exterior colonial perfeitamente mantido, paisagismo bem cuidado e as sutis exibições de riqueza que vinham de gerações de sucesso médico. Mas algo parecia diferente nesta visita desde o momento em que meu pai atendeu a porta. Sim, você está maravilhosa, ele disse, me abraçando calorosamente em vez de seu habitual aperto de mão formal. O sucesso combina com você. Sucesso. Ele realmente usou a palavra em referência ao meu trabalho. Marco já estava sentado na sala de estar, parecendo desconfortável de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Normalmente, os encontros familiares giravam em torno de celebrar suas últimas conquistas enquanto ignoravam educadamente as minhas. Como está a prática? Ele perguntou enquanto eu me acomodava na minha cadeira habitual. Muito bem. Estamos com a agenda cheia por vários meses.
Isso é impressionante, ele disse, e parecia realmente significar isso. Durante o jantar, a conversa se concentrou no meu trabalho de maneiras que pareciam surreais após anos de evasão deliberada. Eles perguntaram sobre tipos de pacientes, técnicas cirúrgicas e operações comerciais com o que parecia ser um interesse genuíno. Vi o artigo sobre você na revista Boston, minha mãe mencionou durante a sobremesa. Uma peça muito lisonjeira. Estávamos bastante orgulhosos. Orgulhosos. Outra palavra que eu não tinha ouvido aplicada à minha carreira desde que escolhi a cirurgia plástica. Sua mãe tem contado a todos sobre seu sucesso, meu pai acrescentou. Os vizinhos têm perguntado sobre sua prática. A noite continuou com elogios, interesse e reconhecimento que parecia bom demais para ser verdade após anos de desprezo e decepção. Eles pareciam genuinamente impressionados com o que eu havia conquistado, genuinamente interessados nas minhas opiniões profissionais e genuinamente felizes por me ter de volta em suas vidas. Quando o café foi servido, eu quase me convenci de que a reconciliação familiar era possível. Que talvez eles finalmente reconhecessem a legitimidade da cirurgia plástica e pudessem aceitar minhas escolhas. Na verdade, Siena, há algo que queríamos discutir com você, meu pai disse enquanto minha mãe retirava os pratos da sobremesa. E lá estava. A verdadeira razão para o convite do jantar. Claro, pai. O que você tem em mente? Ele trocou um olhar significativo com minha mãe antes de continuar. Bem, você claramente provou que a cirurgia plástica pode ser bastante lucrativa, mais do que inicialmente percebemos. A escolha das palavras foi reveladora, lucrativa, não significativa ou valiosa. E temos pensado, continuou minha mãe, em maneiras da família trabalhar junta profissionalmente, unir nossos recursos e expertise. Marcos mexeu desconfortavelmente em seu assento, evitando contato visual. Que tipo de colaboração você tinha em mente? Eu perguntei, embora algo em meu estômago já estivesse me alertando sobre a direção que essa conversa estava tomando. Bem, meu pai disse, acomodando-se na cadeira com a confiança de alguém prestes a apresentar uma proposta obviamente brilhante. Marcos decidiu buscar treinamento adicional em cirurgia plástica. Arranjamos para que ele completasse um programa de fellowship e pensamos que poderia beneficiar a todos se pudéssemos combinar sua prática estabelecida com sua expertise médica e nossa experiência empresarial. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som do relógio de pêndulo no corredor. Olhei ao redor da mesa para minha família, as mesmas pessoas que me humilharam publicamente por escolher essa profissão, e senti as peças se encaixando. Eles não me convidaram para o jantar porque finalmente aceitaram minha escolha de carreira. Eles me convidaram porque queriam uma parte do meu sucesso. Coloquei minha xícara de café com cuidado deliberado, comprando um momento para processar o que acabei de ouvir. A família que previu o meu fracasso inevitável agora queria se tornar minha parceira de negócios. Deixe-me certificar de que entendi, eu disse lentamente. Marco está mudando para cirurgia plástica e vocês gostariam de combinar nossas práticas. Exatamente. Meu pai disse, sua empolgação evidente. Pensamos nisso com bastante cuidado. Marcos traria credibilidade de seu histórico em cardiologia. Sua mãe e eu cuidaríamos das operações comerciais e você forneceria a base de paciente estabelecida. A audácia era de tirar o fôlego. Eles haviam sistematicamente minado minha escolha de entrar na cirurgia plástica, se recusaram a apoiar minha educação ou desenvolvimento da prática e me humilharam publicamente por escolher essa especialidade. Agora que o sucesso era inegável, queriam reivindicar a propriedade dele. E como essa parceria seria estruturada? Eu perguntei. Minha mãe se inclinou para frente, ansiosa. Elaboramos uma proposta preliminar. Marcos receberia 30% dos lucros da prática. Você receberia 30% do seu pai e eu dividiríamos os 40% restantes para gestão e supervisão. 40% para pessoas que não contribuíram em nada para construir a prática que agora queriam controlar. A beleza desse arranjo, Marcos acrescentou, finalmente falando, é que legitimaria o que você construiu. Dar-lhe a credibilidade médica que atualmente falta. Aí estava. Mesmo em sua proposta de se juntar ao meu sucesso, eles ainda não conseguiam reconhecer que o que eu construí já era legítimo.
Olhei ao redor da mesa para essas pessoas que me criaram, me ensinaram o valor do trabalho duro e da dedicação e então abandonaram completamente esses valores quando os apliquei de maneiras que não aprovavam. Essa é uma proposta interessante, disse cuidadosamente. Sabíamos que você veria o potencial, meu pai disse, sorrindo com satisfação. A família trabalhando junta, combinando forças, construindo algo maior do que qualquer um de nós poderia realizar sozinho. Mas eu tenho algumas perguntas sobre a estrutura. Claro, querida, estamos abertos à discussão. Primeiro, que especialização médica específica Marcos traria para a cirurgia plástica? O treinamento em cardiologia dele não se traduz realmente em procedimentos estéticos ou reconstrutivos. A mandíbula de Marcos se contraiu. Sou um cirurgião habilidoso. A técnica se transfere entre especialidades. Em certa medida, sim, mas a cirurgia plástica requer treinamento específico em princípios estéticos, anatomia facial e sensibilidade artística que não são abordados nas bolsas de cardiologia. É por isso que Marcos completará uma bolsa de cirurgia plástica, minha mãe interveio. Um programa de bolsa que você está pagando? Estamos investindo no negócio da família, meu pai disse. E a taxa de administração que você receberia? Que operações comerciais específicas isso cobriria? Já tenho equipa administrativa, gestão financeira e sistemas de marketing em funcionamento. As perguntas não eram hostis, apenas práticas. Mas eu podia ver a confiança do meu pai vacilando ao perceber que eu não estava imediatamente abraçando a generosa oferta deles para assumir o controle da minha prática. Siena, estamos oferecendo ajuda para você escalar além do que poderia realizar sozinha. Minha mãe disse, nossas conexões, nossa experiência, nossas reputações médicas, as mesmas reputações que previram que minha prática seria um fracasso embaraçoso. O silêncio era afiado o suficiente para cortar. Isso foi antes de entendermos o potencial, meu pai disse cuidadosamente. Você quer dizer antes de perceber em quanto dinheiro estava envolvido? Sim, isso não é justo, disse Marcos, estamos tentando ajudar você a construir algo sustentável. Algo sustentável que lhe daria 30% dos lucros de uma prática que você não ajudou a construir. Com supervisão de pais que nem puderam comparecer à minha cerimônia de abertura, a compostura da minha mãe finalmente quebrou. Cometemos um erro sobre a abertura, Siena. Estamos tentando fazer as pazes assumindo o controle do que eu construí sem você. Ao oferecer ajuda para você crescer além das limitações atuais, meu pai disse, sua voz se endurecendo. Esta prática é bem-sucedida, sim, mas ainda é apenas uma mulher trabalhando sozinha. Estamos oferecendo apoio familiar, respaldo institucional e credibilidade profissional que levaria décadas para você construir de forma independente. Aí estava. A suposição de que o que eu construí sozinha não era suficiente, não poderia ser suficiente sem o envolvimento e a aprovação deles. Levantei-me da mesa lentamente, olhando ao redor da minha família uma última vez. Obrigado pelo jantar, disse em voz baixa. E obrigado pela proposta. Mas não estou interessada em compartilhar a propriedade de algo que construí especificamente para provar que não precisava do seu apoio. Siena, não seja teimosa sobre isso. Minha mãe disse, pense no que é melhor para o seu futuro. Estou pensando no meu futuro, e ele não inclui parcerias comerciais com pessoas que queriam que eu falhasse até que a falha se tornasse impossível de ignorar. Caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Você vai se arrepender dessa decisão, meu pai chamou atrás de mim. Você não pode construir algo duradouro sem o apoio da família. Parei na porta e me virei uma última vez. Veja-me. 6 meses depois, eu estava no saguão do Hotel Westin no centro, ajustando meu vestido antes de entrar na recepção de inauguração da Ace Family Plastic Surgery. Sim, eles realmente usaram nosso sobrenome para a prática de Marcos, o que era ou o auge da ironia ou a profundidade da ilusão. O convite havia chegado 3 semanas antes, formal e elegante, solicitando minha presença em uma celebração de excelência médica e tradição familiar. Debati se deveria comparecer, mas a curiosidade venceu a dignidade. Eu queria ver o que eles haviam construído com o dinheiro que se recusaram a investir na minha educação ou prática. O espaço era impressionante, eu tinha que admitir.
Localização privilegiada no distrito médico, pisos de mármore, lustres de cristal e o tipo de decoração luxuosa que gritava despesa em vez de gosto. Tudo projetado para transmitir riqueza e prestígio em vez de competência médica. Siena, você veio, minha mãe disse, aproximando-se com uma taça de champanhe e um sorriso que não chegava aos olhos. Que lindo te ver! Parabéns pela inauguração, respondi educadamente. Este é um espaço bastante impressionante. Seu pai não poupou despesas. Apenas o melhor para a prática do Marcos. Apenas o melhor. Os mesmos pais que se recusaram a ajudar a financiar minha clínica muito mais modesta aparentemente, abriram completamente suas carteiras para a empreitada do Marcos no campo que um dia chamaram de constrangedor. O Marcos apareceu ao nosso lado, parecendo desconfortável, mas tentando projetar confiança. Obrigado por vir, Siena. Eu sei que as coisas têm sido complicadas entre nós. Parabéns pela sua mudança de carreira, eu disse. Como você está achando a cirurgia plástica? Desafiadora, mas gratificante. Diferente de cardiologia, obviamente, mas os princípios cirúrgicos são semelhantes. Eu acenei educadamente enquanto internamente me perguntava se ele havia mencionado que os princípios cirúrgicos e a sensibilidade estética eram conjuntos de habilidades totalmente diferentes. A recepção estava cheia de profissionais médicos, figuras da sociedade e potenciais pacientes que haviam sido atraídos pela campanha de marketing que meus pais financiaram. Eu minglei educadamente, ouvi conversas sobre as instalações de ponta da prática e observei o Marcos tentando discutir procedimentos que ele claramente havia aprendido recentemente, em vez de dominado pela experiência. Doutora Siena Hayes, uma voz familiar disse atrás de mim, eu não esperava te ver aqui. Eu me virei para encontrar o Dr. Rodrigues, meu ex-mentor da clínica de fim de semana. Apenas prestando minhas homenagens à família, eu disse em voz baixa. Uma mudança de carreira interessante para seu irmão. Embora eu tenha que dizer que os pacientes têm-me perguntado sobre a diferença entre sua prática e esta. Que limpa a garganta, tipo de diferenças? Resultados, principalmente. Você construiu uma reputação bastante sólida por resultados com aparência natural. As pessoas querem saber se podem esperar o mesmo nível de arte de um cirurgião treinado em cardiologia, independentemente de quão impressionantes sejam suas instalações. A conversa foi interrompida pelo meu pai pegando o microfone para um brinde. Obrigado a todos por celebrarem conosco esta noite. Ele começou. A Hayes Family Plastic Surgery representa a próxima evolução do legado médico da nossa família. Combinando excelência cirúrgica tradicional com medicina estética moderna, excelência cirúrgica tradicional. Como se o que eu estivesse fazendo nos últimos 3 anos não fosse suficiente. Marcos traz anos de experiência em cirurgia cardiovascular para a cirurgia plástica. Apoiado pela perspicácia empresarial e conexões médicas que nossa família desenvolveu ao longo de décadas. A implicação era clara. Ao contrário de algumas pessoas que haviam se aventurado sozinhas, Marcos tinha o apoio para ter sucesso de verdade. Eu saí durante os aplausos, tendo visto o suficiente da celebração de tudo que me foi negado quando eu precisei. 3 meses depois, meu telefone tocou durante o almoço. Dr. Ace, aqui é Janet Morrison. Você fez minha redução de mama no ano passado. Claro, Janet, como você está se sentindo? Maravilhosa. Graças a você, mas estou ligando sobre outra coisa. Minha irmã foi àquela nova prática ASE no centro para uma rinoplastia. Eu a indiquei por causa do nosso nome de família, pensando que poderia estar relacionado a você. Meu estômago afundou. Como foi? Não bem. Os resultados parecem artificiais e ela está tendo problemas para respirar. Eu me perguntei se você poderia avaliar o que deu errado. Isso era exatamente o que eu temia quando decidiram usar o nome Hayes. A inexperiência de Marcos refletiria sobre todos nós. Eu ficaria feliz em vê-la para uma consulta. Eu disse, há mais uma coisa. Ela não é a única. Ouvi de outras 3 mulheres com problemas semelhantes após procedimentos naquela clínica. Nas semanas seguintes, tratei discretamente 5 pacientes que haviam recebido cuidados abaixo do padrão da prática da minha família. Técnica cirúrgica pobre.
Promessas e resultados irreais que exigiram cirurgia corretiva. Nunca contei a nenhuma delas sobre minha relação com a outra prática ACE. Ética profissional à parte, a decepção delas foi punição suficiente pela arrogância da minha família. A ironia era perfeita. Eles entraram no meu campo para capitalizar sobre o sucesso que desprezaram e depois falharam porque presumiram que a habilidade cirúrgica poderia ser transferida sem compreensão artística ou respeito pela especialidade. Marcos aprendeu a cortar e a costurar, mas nunca aprendeu a ver e seus pacientes estavam pagando o preço por essa distinção. A ligação veio 18 meses depois, numa manhã de terça-feira que começou como qualquer outra. A voz de Marcos ao telefone estava diferente. Menor de alguma forma, faltando a confiança que sempre o definira. Siena, precisamos conversar. Sobre o que, Marcos? A prática, estamos enfrentando algumas dificuldades. Dificuldades? Uma palavra tão gentil para o que eu vinha observando à distância. Reclamações de pacientes, consultas sobre má prática e um fluxo constante de casos de revisão buscando corrigir o trabalho de Marcos. Sinto muito em ouvir isso. Estamos fechando a localização do centro, mudando para algo menor nos subúrbios. A prática principal que abriram com tanto alarde estava fechando após mal um ano de operação. Os pisos de mármore e os lustres de cristal aparentemente não podiam compensar os resultados cirúrgicos que deixavam os pacientes insatisfeitos e buscando procedimentos corretivos em outro lugar. Estávamos nos perguntando, continuou Marcos, sua voz mal audível, se você poderia considerar algum tipo de colaboração, talvez encaminhando casos excedentes ou fornecendo consulta cirúrgica quando necessário. A ironia era tão perfeita que quase me fez rir. A família que se recusou a apoiar minha educação agora queria minha expertise profissional para salvar seu empreendimento fracassado. Marcos, agradeço por você ter entrado em contato, mas não acho que isso seria apropriado. Siena, cometemos erros. Vemos isso agora. Papai e mamãe perceberam que subestimaram o que você conquistou. Tarde demais. O reconhecimento que estavam oferecendo veio apenas depois que o fracasso deles tornou o meu sucesso impossível de negar ou diminuir. Espero que você consiga superar os desafios que está enfrentando, disse diplomaticamente. Há alguma maneira de começarmos de novo como família? Olhei pela janela do meu escritório para a rua movimentada abaixo, onde pacientes chegavam para consultas, a equipe se preparava para cirurgias e a vida continuava na prática que eu construí sem o apoio ou a aprovação deles. Marcos, quando eu precisei de apoio familiar, você me disse que eu iria me arrepender da minha escolha de carreira. Quando eu o convidei para celebrar minha inauguração, você chamou publicamente de um fracasso inevitável. Quando eu tive sucesso apesar das suas previsões, você quis assumir o controle do que eu construí. Estávamos errados sobre tudo. Sim, vocês estavam. Mas, mais importante, vocês estavam dispostos a me ver falhar em vez de admitir que estavam errados. O silêncio se estendeu entre nós até que Marcos finalmente falou novamente. Então não há chance de nossa família se reconciliar. Sempre houve uma chance de reconciliação, Marcos. Mas isso exigia reconhecer que eu fiz escolhas válidas e alcancei um sucesso legítimo. Em vez disso, você só entrou em contato quando precisava de algo de mim. Depois de desligar, sentei-me em meu escritório processando a conversa. A família que previu o meu fracasso inevitável agora estava lutando com o seu próprio. Os pais que se recusaram a investir na minha educação perderam seu investimento na prática de Marcos. O irmão que zombou das minhas escolhas estava pedindo ajuda da irmã que ele havia desprezado. Não senti satisfação nas lutas deles, mas também não me senti obrigada a resgatá-los das consequências que criaram. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sara. Sua consulta das 14 horas chegou mais cedo. Além disso, o Dr. Morrison, de Harvard, ligou sobre encaminhar outro caso complexo de reconstrução. O reconhecimento profissional, o sucesso financeiro e a satisfação pessoal vieram de permanecer fiel à minha visão. Apesar da oposição deles, o nome ACE, que eles temiam que eu envergonhasse, havia se tornado sinônimo de excelência em cirurgia plástica, apenas não da maneira que esperavam.
Provei que o sucesso construído sobre uma paixão autêntica e uma habilidade genuína duraria mais do que o sucesso baseado em vantagens herdadas e conexões familiares. Naquela noite, dirigi pelo meu antigo bairro uma última vez. Passando pela casa colonial, onde os jantares de domingo aconteciam sem mim. Passando pelo local da prática, onde celebraram a entrada de Marcos no meu campo. Passando pelo mundo privilegiado onde a aprovação importava mais do que a realização. Meu apartamento agora tinha vista para o porto, repleto de arte que eu escolhi, móveis que selecionei e a tranquila satisfação de uma vida construída inteiramente nos meus próprios termos. A família que rejeitou meus sonhos nunca entendeu que sua rejeição me libertou para superar esses sonhos completamente. Às vezes, o maior presente que as pessoas podem te dar é a motivação que vem de provar que estão erradas. E às vezes, a vingança mais poderosa é construir algo tão bem-sucedido que a opinião delas se torne irrelevante. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis de pessoas que transformaram a dúvida familiar em um sucesso imparável. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo. Você já teve que escolher entre a aprovação da família e seguir seus sonhos? Adoraria ouvir sua história.